Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, que você tenha um bom dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor reine em vosso coração. Mais uma vez, nesse sábado, nesta manhã gloriosa, nós estamos juntos para a ministração da palavra de Deus, a nossa lição bíblica. Nós estamos estudando a palavra do Senhor, a lição O Sentido da Vida, que são lições no livro de Eclesiastes, de Cantares. E hoje nós estamos aqui para estudar mais uma lição, a lição número 5, e eu quero agradecer a Deus por você estar conosco e pedir que você também compartilhe esse link para que mais irmãos e irmãs possam estudar a palavra e ser edificados para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração pedindo a graça de Deus por tua vida e em seguida nós vamos então dar início aí a mais um estudo. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Criador, muito obrigado, Jesus, por estarmos juntos nesta manhã do teu santo sábado. Senhor, eu te louvo pela vida de nossos irmãos e irmãs e que juntos, ó Pai, nós possamos ser edificados por ti. Eu oro em nome de Jesus, na fé que tu estás conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui conosco o diácono Ademir, conhecido também como Miro. Nosso irmão é um dos líderes da nossa igreja. E eu quero dar para ele agora a oportunidade para ele dar uma saudação a todos vocês e em seguida citar a missão da nossa escola bíblica. Diácono, fique à vontade. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando no coração de todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. A missão da escola bíblica é transformar as pessoas em discípulos de Cristo, através do ensino e da prática da palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, diácono. Nós estamos hoje aqui na lição de número 5, né? O tema da nossa lição é bons conselhos, e o texto básico dessa lição, o texto base, está em Eclesiastes capítulo 5, é o versículo 2 e parte do versículo 19, que diz o seguinte: pense bem antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Se Deus der a você riquezas e propriedades, e deixar que as aproveite, fique contente com o que você recebeu e com o seu trabalho. Esse é o texto básico. O objetivo da nossa lição é mostrar que a vida passa a ter mais significado quando seguimos os conselhos de Deus na hora de adorá-lo e de usufruir daquilo que temos recebido nele. Esse é o objetivo da lição de hoje, ok? E aí, meu querido irmão, já partindo para a introdução do nosso estudo de hoje, nós entendemos nessa lição que já ouvimos inúmeros comentários sobre aconselhamentos ou sobre conselhos. E já vimos alguém dizer que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Sabemos que nem todas as pessoas gostam de aceitar conselhos. Isso é comum. Existe aquele momento que você está até acessível a aceitar conselhos, mas tem hora que você não está afim. E tem pessoas que não gostam de jeito nenhum. Entretanto, no nosso dia a dia, ouvimos conselhos para criar os filhos, para ganhar dinheiro, escolher uma profissão e como ser feliz nos relacionamentos, inclusive como ser feliz no relacionamento conjugal. É claro que na multidão de conselhos, há os conselhos bons e ruins. Pensando nessa introdução, diácono Miro, pensando nesse momento em que muita gente diz que se conselho fosse bom, as pessoas vendiam em vez de doar, e considerando que nem todo mundo gosta de aceitar conselho em qualquer área da vida, a gente pode concluir mais o que aqui nesse comentário? O que você poderia dizer? Existem pessoas que se sentem até ofendidas, né? Quando você Sim. dá um conselho para ela que ela não quer ouvir, ela se sente até ofendida. Isso, no nosso dia a dia, é bem comum também. Muito bem, eu acredito, porque tem momentos que a pessoa ela está assim, fechada para conselho, e tem aquelas que sempre estão fechadas, né? Sempre estão fechadas. Às vezes, até mesmo as pessoas que nos amam podem dar maus conselhos. Será, diácono? O que você pode dizer para nós? Com certeza, né? Se tiver no mau dia, numa hora ruim, você vai ouvir coisa que não gostaria de ouvir. Até daquela pessoa que ama você? Sim, com certeza. Fala. Sim, com certeza. Às vezes as pessoas, querendo que a gente se dá bem naquela situação, nos dá um conselho que é contrário ao querer de Deus.
O detalhe, meus queridos irmãos, nessa palavra que o diácono acabou de expressar, é que a gente sabe, e a gente é feliz com isso, que os conselhos de Deus, eles são sempre conselhos bons, né, diácono? Sim. Sempre conselhos bons. Sempre da forma que a gente precisa de viver e colocar em prática, e a certeza de ser feliz seguindo o conselho que Deus nos dá. Diácono Miro, eu estive pensando sobre essa questão dos bons conselhos que vêm da parte de Deus, é que tem hora que a pessoa está lendo a Bíblia e o conselho é da parte de Deus, mas ela não está receptiva ao conselho de Deus. Será que ela pode entender que aquele conselho de Deus não é bom? Tem muita gente que quer ouvir o sim de Deus e fica caçando forma de achar o sim de Deus, né? E não vai ouvir o que Deus realmente tem para a nossa vida. Deus não vai falar sim ou não porque a gente está forçando. Deus vai falar sim ou não para aquilo que é bom para nós. Nessa lição de hoje, dentro de muitos conselhos na palavra do Senhor, nós vamos falar exatamente de 2 conselhos, né? Nós vamos falar de 2 conselhos especificamente dito aí no capítulo 5. Esses conselhos são para aqueles que desejam progredir no modo como se relacionar com Deus e com as coisas desse mundo. Ou seja, a lição hoje vai nos dar uma aula sobre como você se relacionar com Deus e como você se relacionar com as coisas desse mundo, né? São as 2 perguntas básicas, né? Que vamos tentar responder aqui através dessa lição. Muito bem. Nós estamos aí no primeiro tópico da lição, que são com os olhos no texto, e ele tem um subtópico, que é não se apresse. Né? Não se apresse. E são 2 subtópicos que nós temos nesse primeiro tópico, que é esse agora, não se apresse, e depois, daqui um pouquinho, nós vamos falar sobre não se apegue. Mas vamos ficar aqui. Não se apresse. O primeiro conselho, nesse capítulo 5 de Eclesiastes, é esse. Não se apresse em fazer promessas a Deus. Cuidado, muito cuidado. Quando você lê os Salmos, você vai perceber que era intensa a afeição dos autores dos Salmos pela casa do Senhor. Eles queriam estar na casa do Senhor sempre queriam estar. E por estar na casa do Senhor, eles sempre faziam algumas considerações. E uma delas nós vamos encontrar no livro dos Salmos, lá no Salmo 84. No Salmo 84, a gente vai encontrar logo no começo, dizendo ali, diácono, que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si nos altares, né, do Senhor. É como se o salmista está dizendo, se os pássaros encontrou casa nos altares do Senhor, com certeza eu também vou encontrar, né? E aí depois ele vai dizer que mais vale um dia à porta do templo do que 1000 dias em outro lugar. Sobre o Salmo 84, diácono, o que a gente poderia concluir mais aqui? Quando a gente lê que Davi ele fala, melhor estar na casa do Senhor do que em outra parte 1000, eu fico imaginando os 1000 lugares que o rei Davi poderia estar. Né? A gente não tem tanta opção de 1000 lugares assim, mas Davi tinha. Davi era rei. Era rei, verdade. Ele era bem recebido em qualquer lugar. Né? Então ele abria mão desses 1000 lugares que ele poderia estar para estar na casa do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que tinha bom conselho. Né? Interessante você frisar isso aí, porque um rei, ele não ia para lugar ruim, né? Ele só ia para lugares bons, não é assim? Exatamente, lugar bom. E agora, no entanto, ele está falando assim, eu dispensaria 1000 lugares bons para estar um dia no átrio, né? Não é nem dentro, né? Porque bem lembrado. Os bons conselhos serão... Sempre sai bom conselho da casa do Senhor. Sempre vem bom conselho, né? Certo. Queridos, falando aqui de alegria de estar na casa do Senhor, a gente pode dizer que a alegria é coisa séria. Interessante pensar assim, né? Mas a alegria é coisa séria. Há um risco muito grande de quando a pessoa está muito feliz, dela fazer e dizer coisas que não convêm ou fazer promessas impensadas, né? Sério? Às vezes, nós temos alguns exemplos na Bíblia, não temos? De pessoas que estavam alegres e, de repente, falou alguma coisa impensada. Sim, né? Bastante exemplo. A gente poderia citar quem, por exemplo, Diácono? Próprio Pedro, né? O próprio Pedro, ou quando rei Herodes, no rei caso. Herodes, Pedro... Tem um rei também que prometeu, a própria filha deles, fez uma promessa para Deus que se ele voltasse da guerra feliz, ele oferecia em sacrifício para Deus o primeiro que viesse ter com ele, e a filha dele veio. Olha que coisa séria, né? E ele teve que cumprir a promessa, séria, né? Coisa séria. E você vê aí que
promessas impensadas, nós temos o caso do Herodes, né, que no momento lá ele prometeu em dar tudo o que tinha para a sua sobrinha Salomé. E de repente a sobrinha pediu a cabeça de João Batista e ele rasgou as vestes, mas palavra de rei não volta atrás. Ele teve que, infelizmente, né, matar o João Batista. E pensando nessa alegria, nessa questão de que a alegria é coisa séria, isso não significa dizer que não podemos nos alegrar no Senhor ou nos emocionar no culto. Você pode se emocionar no culto, você pode se alegrar no Senhor, com certeza, mas sempre pensando que a alegria é coisa séria. Agora, não se deixe levar, não vá fazer promessas naquele momento de euforia, porque você pode fazer promessas impensadas, ok? Entretanto, nós temos um cuidado aí, dentro das nossas alegrias, de não sermos precipitados. Né? O texto de Eclesiastes 1:1, ele vai dar-nos essa situação, essa referência, e quando você lê assim, ó, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolo. Então, tome cuidado com o que você está falando. A solução que temos é não se apressar a falar o que, por alguma razão, não pode cumprir em nosso culto. Cuidado, tem pessoas que fazem voto e não pensa na consequência. E aí, na hora de cumprir, ele acaba não cumprindo o seu voto ou deixando pela metade, né? Nos versículos 5 e 6 está escrito assim, ó, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. Então, tome cuidado. Eu lembro, diácono Miro, de um irmão da nossa igreja, que ele fez um voto a Deus, que Deus abençoasse a vida dele em determinada situação, ele ia assistir um culto inteirinho ajoelhado. Ia dobrar o joelho do começo ao fim do culto. E aí o diretor do culto, na hora que o diretor disse assim, eu dou início nesse culto em nome de Jesus, ele ajoelhou. Ele ajoelhou no culto. E ele só levantou na hora que o pastor despediu a igreja com a bênção apostólica. Cerca de 1h30 ele ficou ajoelhado. Aí quando ele levantou da oração, ele falou, eu nunca mais faço um voto desse. Porque ele sofreu muito. Quer dizer, tem que pensar na hora de fazer o voto para ver se você vai cumprir ele com alegria. Para que você não peque, como diz o texto, não permita que a sua boca o faça pecar. Né? É interessante também a gente frisar e deixar bem claro para o irmão que está nos ouvindo, que você não pode fazer um voto e outra pessoa ter que participar disso sem que ela saiba. Né? Eu tenho um exemplo, de uma pessoa que prometeu que se o marido dela ganhasse uma situação, ele daria 50% daquele que ele ganhasse de oferta. Mas não falou para ele. Né? E ele, quando ele ficou sabendo disso, ele não gostou, não quis que ela fizesse isso, e ela teve que arrumar outra forma de resolver isso. Ficou muito constrangedor. Né? Porque ela fez um voto contando com que o marido dela ia dar. Não pode ser assim. O voto é algo particular, muito pessoal. E ela não avisou ele também, né? Não avisou, quando não falou ele nada. chega, ela fala, eu fiz um voto com o seu dinheiro. O dinheiro é meu? Como é que eu vou dar? Não tem como, né? É uma promessa que não tem como as pessoas fazerem e, às vezes, infelizmente, por falta de sabedoria e na hora da alegria, você acaba cometendo esse tipo de erro. Justamente. Então, esse versículo o versículo 5 e 6 do capítulo 5, nos vai dizer que eles estão falando aí dessa questão de você ser precipitado nas suas promessas. Não está falando de pessoas que confessam o pecado, que pedem socorro, que canta louvores a Deus ou prega a palavra, mas está falando daquelas promessas, daquele que faz promessas a Deus, sem avaliar o peso e o preço de cada uma delas. Então, qualquer promessa que um cristão vai fazer a Deus, diácono, ele tem que pensar no peso e no preço, né? Porque ele pode não cumprir, certo? Ele pode não cumprir. E aí complica, né? Aí a Bíblia diz que se você fizer um voto, pague esse voto. Vai lá e acerta o que você prometeu para Deus. Um exemplo que a gente tem na Bíblia, meu querido irmão, é o exemplo de Pedro, né? Se você ler o capítulo 26 de Mateus, no capítulo 34, no Mateus capítulo 26 e versículo 34, depois dos 69 a 74, você vai ver que Pedro diz para Jesus assim, olha, as pessoas podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, não, jamais.
E, de repente, no mesmo capítulo, você vai ler no versículo 69 a seguir, que o galo cantou depois que Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus. E as pessoas estavam dizendo que ele era um seguidor de Cristo, ele dizia que não era. E aí, de repente, chegou a mulher que cuidava da porta do lugar e disse: você é um seguidor, a tua voz te condena. Ele disse: não, eu nunca nem vi esse Jesus. Aí, neste momento, o galo cantou e ele lembrou da promessa que ele quebrou, do voto que ele fez, né? O que a gente pode dizer aí? Que a nossa alegria é que Deus, Ele não desiste daqueles que quebram a sua promessa com Ele. Foi por isso que Ele perdoou o apóstolo Pedro, né, diácono? Se Deus desistisse das pessoas que fazem a promessa, e aí, diácono? Estaríamos encrencados, né? Porque a gente faz algumas promessas. E a aposta de Deus em Pedro, de Jesus em Pedro, foi tremenda, né? O que esse homem virou? Se ele tivesse desistido de Pedro, olha o que nós não teríamos o livro de Pedro, não teríamos carta de Pedro, não teria essas coisas maravilhosas que a gente aprende com ele, né? Mas a aposta de Deus foi boa e Pedro se tornou um grande apóstolo de Cristo. Quer dizer, ele naquele momento assim de alegria com o Senhor, ele prometeu que nunca ia negar e de repente negou. Quantas vezes nós, naquele momento de aflição ou momentos de alegria, a gente faz algum voto ao Senhor, né? Fazemos aquele voto todo animado, né? E de repente não pesamos as consequências. E na hora de cumprir, e aí? Não cumpre coisa nenhuma, né? Então temos que ser zelosos naquilo que prometemos a Deus, em todos os aspectos. Às vezes, nós não pensamos nas promessas que estamos fazendo a Deus na hora do louvor. Não pensamos na hora da oração, naquelas promessas que fazemos na hora da oração. Queremos que uma pessoa receba uma bênção, e vai lá e faz muitas promessas. E nos cânticos, quantas promessas, né, diácono? Hora da dificuldade, né? Senhor, se o Senhor abrir emprego, uma porta de emprego, eu vou dar todo o meu salário, sem saber que a casa está difícil, está complicado, sem entender o peso dessa promessa. Então é bom ter muito cuidado, essa lição é muito importante. Se você prestar atenção no detalhe dela, você vai aprender muito a necessidade e o cuidado que se tem de fazer promessas a Deus. Meu querido irmão, então tome cuidado, não se apresse em fazer promessas, pense bem, não se apresse em fazer promessas a Deus. Deus, ele não vai ficar zangado se você fizer poucas promessas, mas deixe que faça promessas pensadas, conscientes, equilibradas, né? Prudentes. Esse é o primeiro conselho que nós temos nesta lição. Então, quando tememos a Deus, pensemos muito bem nas palavras, vamos pensar nas palavras, vamos pensar nos compromissos, nas afirmações que dirigimos a Ele. No momento que você está adorando, pense muito. Preze também pelas orações e os cânticos que você entoa ao Senhor. Tem que ser palavras sábias. Tome bastante cuidado, analise direitinho, para que você não faça as promessas que não possa cumprir. Agora nós vamos para o segundo subtópico, ainda nessa questão com os olhos no texto. Nós vamos falar agora de uma outra situação. Não se apegue. Nós saímos agora do tópico, não se apresse em fazer promessas a Deus, pense bem nos votos que você vai fazer para que você possa cumprir. Agora nós vamos falar das coisas, ou seja, não se apegue às coisas, né? Esse é o segundo conselho que nós encontramos aqui no capítulo 5. Não se apegue demasiadamente às coisas dessa vida. Um exemplo claro é dizer, não se apegue ao dinheiro. Ele causa muitos males, entre eles a corrupção e a injustiça. Muitas pessoas, diácono Miro, que infelizmente caem na corrupção, caem na justiça, é porque estão amando muito dinheiro, estão se apegando ao dinheiro, né? O versículo 10 desse capítulo diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. O texto está dizendo bem claro que quanto mais você tem, mais você quer. Não é isso, diácono, que o texto está nos dizendo? Com certeza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E nós, nessa época que nós estamos vivendo aí, as pessoas estão se pegando a isso aí, se agarrando a isso e corre risco de ficar
nesse texto aí, não se apega ao dinheiro, ele causa muitos males, entre eles a corrupção e a injustiça, né? Porque vai chamando, a Bíblia diz que um mal chama o outro, um abismo chama o outro, e vai virando uma coisa complicada cada vez mais. Quando o escritor da lição está dizendo que quanto mais você tem, mais você quer, é uma conclusão do que Salomão está escrevendo aqui em Eclesiastes. Porque a medida do querer é uma medida que nunca enche. Sempre está faltando, sempre você quer mais. Por quê? Porque você está se apegando ao dinheiro, se apegando a ele. O dinheiro, como já vimos muitas pessoas dizerem, e a gente concorda também, o dinheiro ele é um excelente servo. Mas se ele passar a ser senhor, ele é um péssimo senhor, porque ele vai nos escravizar. Então, o apego a essas coisas nesse mundo, entre outros muitos males, um dos males que eles trazem, Diácono Miro, que a gente pode concluir aqui, é o mal da insônia. Existem pessoas que não conseguem dormir. Existem pessoas que ela tem um dia a dia tão agitado, e quando é à noite, quando põe a cabeça no travesseiro, ainda fica pensando nas riquezas. Na perca lá, a bolsa de valor subiu, desceu, o juro subiu e desceu, ele fica preocupado. Ou seja, o apego às coisas leva essas pessoas a acumular posses, e uma vida assim é uma vida que a pessoa não consegue usufruir do que ganha, não ajuda o próximo e nem adora a Deus com seus bens. Não é isso, diácono? Sim, o amor ao dinheiro é complicado, né? Quando a pessoa se apega muito a isso, existem pessoas que entra na igreja, vai no culto segunda, quarta, sábado e e ora e pede a Deus emprego. Deus abre a porta para ele começa a trabalhar, começa a ganhar muito. Aí não tem mais tempo de ir na igreja na quarta, não consegue no sábado, não consegue, domingo chega cansado, não consegue oferecer o melhor dele para Deus. Por quê? Porque está com aquele pensamento de adquirir mais e mais e mais e não consegue oferecer nada para Deus. Isso é terrível, né? E um detalhe também, né? Às vezes a pessoa se apega tanto ao dinheiro, ele não consegue ajudar o próximo também, né? Ele não consegue olhar para o próximo e ver as necessidades do próximo. E, às vezes, ele não consegue usufruir nem com sua própria família. E eu vou mais além, ele não consegue usufruir nem por ele próprio. Ele ganha tanto, mas ele não tem prazer. Ele não tem prazer em viver aquilo, desfrutar daquilo que ele ganhou. Vive uma vida ali mesquinha. Por quê? Porque se apega tanto que quando ele vai gastar um pouquinho, quando ele vai usar o dinheiro, para ele não é investimento, para ele é gasto. Eu vou gastar. Enquanto que quando você está um lazer com a sua família, você está investindo. Na casa de Deus, você está investindo. Em você está investindo. Gastar aí com coisas supérfluas, coisas que você não vai usar durante o dia e você está querendo obter só para mostrar para o outro. Ou seja, eu tenho um objeto para mostrar para o outro que eu posso. Isso aí não é coisa supérflua, né? Então, longe disso, né? Nesse versículo 19 e 20 do capítulo 5, você vai entender que temos que nos alegrar com nossos bens e temos que nos alegrar com as nossas posses e desfrutar disso como bênçãos de Deus. Se o que eu tenho, Diácono Miro, se o que você tem não for para desfrutar como bênção de Deus, tem algum prazer nisso? Não, não tem. Tem que ter as prioridades da nossa vida. E é importante a gente frisar também que quem está nos dando esse ensino é nada mais, nada menos do que o rei Salomão, que foi o rei mais sábio da terra, que teve a maior riqueza desse mundo, e ele agora está nos ensinando através dessa lição, que você possa ser edificado com essa leitura, com essa lição nesta manhã, em nome de Jesus. Um detalhe que nós podemos aprender aqui, nesses dois primeiros tópicos, é que o primeiro, ele vai falar assim, não se apresse, ou seja, cuidado com o seu relacionamento, com as promessas que você faz a Deus. Não se apresse. Vá adorar a Deus, firmeza. Põe os pés no chão e adore a Deus com prudência. Então não se apresse a adorar o Senhor. Vá com sabedoria. Faça suas promessas pensando no peso, pensando na sua fidelidade com Ele, que você possa aguentar. E outra, não se apegue às coisas desse mundo demasiadamente. O que você possui é para adorar a Deus, é para servir ao próximo, é para usufruir com a sua família, é para cuidar da sua saúde, é para cuidar dos seus filhos, é para ajudar no ministério. Então pense, o que você tem é bênção de Deus. Seu filho é de Deus, seu emprego é de Deus,
suas posses de Deus, a casa, o carro, tudo que você possui foi Deus que deu. Se você pensar assim, você vai viver mais feliz, né, Diácono? A pessoa vai ter mais prazer em viver. Se ele não pensar assim, ele vai viver uma vida mesquinha e tudo que ele tem vai ficar aí, ó, e ele vai ficar sem utilizar, sem se alegrar nisso. Rodou bastante esses dias aí a informação do dono do Safra que faleceu, e a filha dele dizendo que ele é tão rico, tão rico, tão rico, e morreu por uma falta de uma coisa que é de graça, que é o ar. Né? Olha que coisa dramática. Né? Então, às vezes a gente esquece desses valores que a gente acha tão pequeno, tão simples, e a gente não aproveita o nascer do sol, o pôr do sol, um dia bom, um dia gostoso de você passear com a sua família no parque. Você não faz isso porque você quer guardar, você quer segurar, um sorvetinho é caro, tudo isso é caro, e você deixa de viver aquilo que Deus está te dando como exemplo através dessa lição. Então pense bem, meus queridos, não se apresse, está relacionado com a sua vivência a Deus. Não se apegue, está relacionado com as coisas que você possui. Devemos ser prudentes em fazer nossas promessas a Deus, devemos ser ricos em boas obras, generosos em repartir o que temos, para que possamos ter como final a herdade da vida eterna. Pense nisso, ok? E aí nós vamos partir para a conclusão, que agora é com os olhos na vida. Não se iluda, o Senhor do culto é Deus. É Deus que manda no culto. O culto é dirigido segundo o que Ele, como Ele quer. É Ele quem diz como as coisas devem ser e não você. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você possui. Não é do seu modo o culto a Deus, é do jeito que Ele quer, do jeito de Deus. Então vigie e peça a Deus para que vigie as portas dos seus lábios. E quando você falar, fale segundo a vontade de Deus. Quando você cantar e orar, que seja segundo a vontade de Deus. Então peça para Deus colocar um guarda aos seus lábios, como diz o Salmo 141, e versículo 3. E também Provérbios, capítulo 13, e versículo 3, e Provérbios 21 e 23, que vai dizer que a gente precisa ter cuidado no falar, porque ao muito falar pode causar sofrimento. Então Deus é o Senhor do nosso culto, né? Então o culto quem determina é Ele, não é do jeito que você quer. Ou é, diácono? Não pode ser. Os conselhos que saem desse púlpito vêm de Deus, né? E é por isso que às vezes a gente se é contrariado no culto. Você vem para ouvir sim e ouve não. Você vem para ouvir não e ouve um sim. Então, Deus não vai ser manipulado pelo aquilo que a gente quer ou pensa. Ele vai falar aquilo que é o melhor para nós, né? Então, é Ele quem decide o que vai ser dito no culto para nossas vidas a cada dia. Muito bem, meu diácono, é isso aí. O segundo tópico desse texto agora é: não se iluda, o dono de tudo é Deus. Não temos nada ao nascer. E também não levamos nada ao morrer. Nada do que temos é nosso. O que você pode dizer que é seu? Vou falar aqui, vou citar alguma coisa. A sua esposa é sua? Durante o tempo que eu estiver vivo, sim. Né? Mas não foi, mas pertence a quem? Sim, pertence a Deus. A Deus. Pertence a Deus. É Deus que te deu. Sim. Né? Os filhos, Deus que te deu. Empréstimo de Deus para nós, né? Tudo é Deus que deu. Quer dizer, você não possui nem um fôlego de vida. Você não possui nada. Deus que te deu tudo. Então agradeça. O que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Assim sendo, então coloque-se na mão do Senhor. E seja ligado a Deus. Né? Nada do que temos é nosso. Nós somos o quê? Mordomo. Nós administramos. O momento que você olhar para a sua esposa e falar, isso é um presente de Deus, você vai tratá-la melhor. O momento que você olhar para o seu esposo e dizer que ele é um presente de Deus, você vai tratá-lo melhor. Você vai olhar para os seus filhos e vai dizer assim, como diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é galardão de Deus. Nesse momento, você vai tratar os seus filhos com o melhor tratamento, porque são heranças do Senhor. E aí nós chegamos agora no nosso compromisso. Nós temos o nosso compromisso. O primeiro compromisso, eu queria que o diácono Miro completasse com a gente. O primeiro compromisso, diácono? Primeiro compromisso, fazer as coisas não mais do seu jeito, mas do jeito de Deus. E o segundo, já para a gente estar concluindo, mude sua relação com o culto e seja mais cuidadoso.
Então temos aí, irmãos, faça as coisas do jeito de Deus. Deus te chamou para um compromisso de honrar, de tomar a cruz, de segui-lo. Então faça suas promessas com cuidado, com dedicação, com prudência, e que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente. E um detalhe, faça as coisas para Deus com mais cuidado, seja cuidadoso, né? O que você possui, os seus bens, adore ao Senhor. Daqui um pouquinho, às 10h30 da manhã, vai começar o nosso culto, vai ter o momento da oferta. Então você vai anotar ali o número da conta para contribuir, com cuidado, né? Olha, esse aqui é o meu dízimo, esse aqui é a minha oferta, mas com prudência, com sabedoria, pensando em Deus que já lhe deu, e agora você está devolvendo o que é dele. Você não vai prometer ao Senhor o dízimo, não vai prometer a oferta se você ganhar. Não, você vai doar porque é louvor a Deus. Você já ganhou, Deus já te deu. Então agora é só devolver o que é de Deus. É só ofertar na casa do Senhor. Porque tem irmãos, diácono, que vai dizer assim, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. É barganha. Não, Deus já te deu. Deus te deu ânimo, te deu fôlego de vida, te deu emprego, te deu condições, te deu a sua família, e você simplesmente agora vai chegar diante do Senhor e devolver o dízimo na casa do Senhor e entregar a sua oferta. Então pense no patrimônio que você tem e seja muito cuidadoso. E pense também no jeito que você adora a Deus. Faça a Deus, como o Senhor Deus disse ao rei, né? Ele disse o seguinte, olha, eu quero obediência e não sacrifício. Samuel, quando exorta o rei Saul, ele é bem categórico, ele vai dizer, eu quero obediência e não sacrifício. Todo sacrifício que você faz ao Senhor é precedido de obediência. Sem obediência, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Amém? Agradeço a Deus por sua presença, por estar conosco, e a gente vai encerrando aqui, diácono Miro, lembrando que a próxima lição é a lição 6, perguntas cruciais, que está baseado no capítulo 6 de Eclesiastes. Né? E eu quero convidar você para que no próximo estudo você venha à igreja. Nós vamos estar em escola bíblica presencial às 9h da manhã aqui na igreja. Então não falte, venha na próxima escola bíblica, ok? Nós não vamos ter gravação, vamos então voltar, porque nós estamos gravando por causa da pandemia. Mas a partir do próximo sábado você vai poder congregar e aí você vai poder estar conosco assistindo a escola bíblica presencial com esse tema. Perguntas cruciais, que está no capítulo 6 de Eclesiastes. Ok? Eu quero, nesse momento, pedir ao diácono Miro que nos despeça com a oração. Depois que você orar, eu vou dar as considerações finais. Por favor, diácono. Amém. Senhor, meu Deus, nós estamos na Tua presença, neste momento de aprendizagem da Tua palavra, que esta lição aprendida nesse lugar, Senhor, possa atingir os corações das pessoas, que elas sejam edificadas, ensinadas, que esse lugar seja um lugar onde as pessoas vierem, quando eles vierem aqui, eles possam Te adorar da melhor forma possível, Te oferecer o melhor, porque essa lição nos ensinou a fazer isso, a valorizar o estar na Tua casa, a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa administração diária, que nós possamos usar tudo para a Tua glória, e que esse ensino seja edificante para todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero despedir do nosso estudo, agradecendo aqui o diácono Miro, que nos ajudou. Deus abençoe sua vida, grandiosamente, muito obrigado. E, mais uma vez, convidando você para que envie esse link para que outras pessoas possam também refletir no ensino da palavra de Deus. E receba aí, mais uma vez, a missão da nossa escola bíblica, que é transformar as pessoas em discípulas de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente e que você tenha um bom sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém.